Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maíto Marques, na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do inferno. E disse Jesus: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Lucas, capítulo 18, versículo 42. Meu querido irmão, minha querida irmã, amado povo de Deus, com imensa alegria nós estamos iniciando pela sua Planalto FM, FM Lucaia e também pelo canal de nossa paróquia no YouTube, o programa Paróquia em Missão, um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim de Santa Rita de Planalto. Na apresentação, o Padre Maíto Marques com os trabalhos técnicos do nosso irmão Maicon. Desejamos a você graça, paz, saúde e fé da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor do Bonfim, com as bênçãos e a intercessão de Santa Rita de Cássia. Queremos, na oportunidade, saudar a todos os irmãos e irmãs, após termos vivenciado o dia de ontem, o dia das eleições, colocando diante do Senhor todos aqueles que foram eleitos diante de Deus e diante da comunidade, para que assumam o compromisso de cuidar do povo, o compromisso de trabalhar pelo bem-estar de nossa população, não só em nossa cidade, mas em todo o nosso país. Que Deus abençoe a todos os eleitos e ilumine o seu trabalho. Fique ligadinho conosco, o programa de hoje está apenas começando. Iniciemos o nosso encontro de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos e santas vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem.
O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. orar costuma fazer bem. Hoje, dia 16 de novembro, a igreja faz a memória de Santa Margarida da Escócia, que viveu entre os anos de 1046 a 1093, nascida na Hungria, falecida na Escócia. Esposa do rei Malcolm III, rei da Escócia, ela foi modelo de mãe e rainha, tanto pela bondade quanto pela sabedoria. Promoveu a educação religiosa e social de seu povo. Oremos. Ó Deus, que tornaste Santa Margarida da Escócia admirável por sua imensa caridade para com os pobres, dai-nos ser, por sua intercessão e exemplo, um reflexo da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo
Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. A palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. É do capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho de Lucas, nós temos o famoso encontro de Jesus com um homem cego. Ele foi cego, mas antes ele enxergava, diz o texto, e depois perdeu a visão. Antes propriamente de entrar no texto e na mensagem propriamente dita, é preciso que reflitamos sobre as causas da cegueira desse homem, porque também são as causas de nossas cegueiras e de tantas pessoas também nos dias de hoje. Tanto naquela época como hoje, são muitas as situações que deixam as pessoas cegas. Dentre elas, como por exemplo, o analfabetismo, a alienação transmitida pelos meios de comunicação, a falta de investimento em educação, e assim como o cego do Evangelho,
As pessoas também têm sede, nos dias de hoje, de enxergar, mas são poucos os que as auxiliam neste processo. Não auxiliam porque também estão cegas ou porque querem que os outros permaneçam cegos para não enxergar os seus procedimentos inadequados. E quando Jesus liberta o homem da cegueira, ele propõe, com esse gesto, que sua palavra seja libertadora e mostra a essência da nossa missão. Vamos olhar mais detalhadamente o que nos ensina o Evangelho de hoje. O texto apresenta um cego que ficava à beira do caminho, pedindo esmolas. Esse dado é muito importante para entendermos o contexto da marginalização que está aí citada, embutida no contexto do texto. Porque o cego aqui tem uma conotação que vai além da cegueira, literalmente falando. Cegos também são todos os que se assimilam a uma ideologia opressora e que não conseguem enxergar por outro viés além dela. Não conseguem ver além daquilo que a ideologia propõe, seja qual for a ideologia. Como esse homem do Evangelho, existem muitos outros. Outro dado importante é o fato de ele estar à beira do caminho. É uma forma de descrever a marginalidade em que esse homem se encontrava. Quem está cego por uma ideologia, como eu estava falando, fica à margem. E essa situação se completa quando é mostrado que ele fazia à beira do caminho, ele pedia esmolas, isto é, ele está totalmente dependente, vivia das migalhas que outros lhe davam. Tornou-se um miserável, um mendigo. Assim, esse homem representa uma situação cruel de opressão e de marginalização que são causadas por sistemas que são injustos e opressores. Como nós sabemos, nós vivemos num país que é campeão, um dos que tem os maiores índices de desigualdade em nível mundial. E esse homem não é apenas um homem, ele representa uma categoria de excluídos e excluídas. Dentre tantas categorias que existiam naquele tempo, como órfãos e viúvas, e tantas categorias que existem também de excluídos e marginalizados nos dias de hoje. Agora, apesar da marginalização, aquele homem, ou seja, aquela categoria de marginalizados, trazia também dentro de si o desejo de libertação. Embora fosse cego, conseguiu enxergar, e enxergar a esperança através de Jesus. Ele reconheceu em Jesus o filho de Davi, aquele que seria capaz de compadecer-se dele, aquele que seria capaz de devolver-lhe a dignidade e a liberdade. Desse modo, nós vemos que a cegueira desse homem não era uma cegueira integral. Ainda havia nele a fé e a esperança de libertação. Isso nos mostra que enquanto existir na humanidade fé e confiança, toda forma de opressão, de marginalização e de morte pode ter um fim. Foi o que ocorreu com ele. A sua fé e o seu desejo de libertação romperam as barreiras do preconceito, romperam as barreiras da marginalização. Embora muitos tivessem tentado calá-lo, ele não desistiu e conseguiu o que queria, aproximar-se de Jesus. O cego queria ver Jesus, porque enxergou nele o caminho, a verdade e a vida. Quando há esse desejo em nosso coração, Jesus se aproxima de nós, ou abre caminho para que nós nos aproximemos dele. Ao chegar diante de Jesus, ele começou a enxergar. Jesus dissipa, meus irmãos e minhas irmãs, todas as formas de cegueira. Ele abre nossos olhos para que possamos segui-lo fielmente. Foi o que fez esse homem que até então era marginalizado. Depois de ser curado, ele seguiu Jesus, tornou-se um discípulo dele, um discípulo missionário de Jesus. É o que ele quer que cada um de nós também sejamos, que tenhamos o desejo de ver as coisas de Deus, porque esse desejo é o que nos moverá ao encontro com Jesus, e o encontro com ele muda radicalmente nossa vida.
depois de sermos curados de nossas cegueiras, não permitiremos mais que nos enganem, nem enganem os nossos semelhantes, nem que sejamos enganados. É o compromisso, portanto, do seguimento de Jesus. Quando nós tivermos essa consciência, nós lutaremos, portanto, contra todo sistema injusto, contra todo sistema que oprime as pessoas, mesmo que para isso nós tenhamos que enfrentar dificuldades. Isso mostrará que nós fomos curados de nossas cegueiras e nos tornamos verdadeiramente discípulos missionários de Jesus à luz do mundo. Sejamos também nós, neste mundo, sal, fermento e luz. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, dorme pelas beiras das calçadas, e a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto, e vive mendigando um subemprego, e a gente quando vê diz é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Ensinamento da Igreja.
Na nossa catequese desta semana, nós iremos meditar a mensagem do Papa Francisco para o 4º Dia Mundial dos Pobres, que foi instituído por ele mesmo, pelo Papa Francisco, sempre no domingo penúltimo do tempo em que encerra o ano litúrgico. Próximo domingo é o domingo de Cristo Rei, é o último domingo do ano litúrgico. No domingo anterior, que foi ontem, no 33º do tempo comum, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres. É o domingo que antecede Cristo Rei, para que nós possamos entender que Cristo, que nós fizemos dele um Rei poderoso, está presente nos irmãos mais necessitados e marginalizados. E este ano, o Dia Mundial dos Pobres tem como tema, Estende a tua mão ao pobre, do livro do Eclesiástico, no capítulo 7, os versículos de 29 a 36 trazem esta mensagem que o Papa reflete neste ano. Estende a tua mão ao pobre. A sabedoria antiga dispôs estas palavras como um código que se deve seguir na vida. Hoje, ensina o Papa, ressoam com toda a densidade o significado destas palavras. Estende a tua mão ao pobre, para nos ajudar também a nós a concentrar o olhar no essencial e superar as barreiras da indiferença. A pobreza assume sempre rostos diferentes, que exigem atenção a cada condição particular. Em cada uma destas nós podemos encontrar o Senhor Jesus, que revelou estar presente nos seus irmãos mais frágeis. Basta ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, onde ele fala: estive com fome, me destes de comer, com sede, me destes de beber, estive preso e doente, me visitastes, estive nu e me vestistes. Tomemos, portanto, nas palavras do Eclesiástico, um dos livros do Antigo Testamento, que já falamos aqui a citação, o capítulo 7, os versículos de 29 a 36. Neste livro nós encontramos as palavras de um mestre da sabedoria que viveu cerca de 200 anos antes de Cristo. Andava à procura da sabedoria que tornava os homens e as mulheres melhores e capazes de perscrutar profundamente as vicissitudes da vida. E ele fez isso num período de dura prova para o povo de Israel. Um tempo de dor, luto e miséria por causa da dominação de potências estrangeiras. Sendo um homem de grande fé, o chamado Ben-Sirá, o autor do livro do Eclesiástico, sendo, portanto, um homem de fé, um homem enraizado nas tradições de seus pais, o seu primeiro pensamento foi dirigir-se a Deus para lhe pedir o dom da sabedoria. E o Senhor não lhe deixou faltar a sua ajuda. Desde as primeiras páginas do livro do Eclesiástico, ele propõe os seus conselhos sobre muitas situações concretas da vida, sendo a pobreza uma delas. Ele insiste que na contrariedade é preciso ter confiança em Deus. Nós lemos no capítulo 2, versos de 2 a 7. Não te perturbes no tempo do infortúnio. Conserva-te unido a Ele e não te separes, para teres bom êxito no teu momento derradeiro. Aceita tudo o que te acontecer e tem paciência nas vicissitudes da tua humilhação, porque no fogo se prova o ouro e os eleitos de Deus no cadinho da humilhação. Nas doenças e na pobreza, confia nele. Confia em Deus e ele te salvará. Endireita os teus caminhos e espera nele. Vós que temeis o Senhor, esperai na sua misericórdia e não vos afasteis para não cairdes.
Amanhã nós continuaremos esta reflexão da mensagem do Papa para o Dia Mundial do Pobre ou dos Pobres, que foi celebrado no dia de ontem. E convido a todos à leitura e à reflexão ao longo desta semana do livro do Eclesiastes. Se acalmarão, onde a miséria cansa e eles não se conformarão. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra fazer de conta que acabou a opressão. Não dá pra fazer de conta que o planeta já mudou. Não dá pra ficar calado se não se reparte o pão. Não dá pra brincar de paz onde a miséria não acabou. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra fazer de conta que é somente uma canção. Não dá pra fazer de conta que o país virou cristão. Não dá pra viver apenas de rir e de se abraçar. A igreja também precisa da coragem de se zangar. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Pastoral Paroquial. Em nosso bloco Pastoral Paroquial de hoje, nós queremos trazer o testemunho e a mensagem da coordenação da Legião de Maria, o Exército de Nossa Senhora.
Queremos pedir que todos os nossos irmãos e irmãs legionários possam pensar a retomada de suas atividades, assim como os demais movimentos. Nós que já retornamos aos poucos às nossas atividades das celebrações, estamos, após as eleições, pensando e já autorizando a que todos os grupos possam, seguindo todo o protocolo de segurança, as medidas de saúde que nós já conhecemos, devemos ter todo o cuidado nesta retomada. Não só a Legião de Maria, mas todos os movimentos e pastorais poderão fazer a sua retomada das atividades a partir de agora. Hoje, o testemunho com a nossa irmã Lezinha, da coordenação da Legião de Maria em nossa paróquia. Em seguida, teremos a convocação para a live, que será uma live beneficente, encabeçada aí pela Pastoral da Sobriedade, que está completando aniversário de fundação em nossa paróquia, e também com os irmãos e irmãs do Cairóis. Irmãos e irmãs, salve Maria. Eu me chamo Eleides, conhecida por Lezinha, faço parte da Legião de Maria, estou como presidente da Cúria Consoladora dos Aflitos e fizemos o nosso planejamento para o ano 2020. Mas como não foi possível a gente colocar em prática por causa da pandemia, nós estamos trabalhando na evangelização através das nossas famílias, cada um na sua casa fazendo com seus familiares a nossa oração. Também através da rede social, aquilo que a gente pode passar, estamos passando como legionários. Esse mês mesmo é o mês missionário, né? Mês de outubro, um mês missionário onde a Legião faz um trabalho bonito de missão nas casas, mas infelizmente não podemos agora. Então o que vamos fazer? Vamos fazer a nossa missão em nossa família. Cada legionário faz com seus familiares e assim o Senhor entende que é porque não podemos sair de porta em porta. E assim vamos levando o projeto do Senhor para frente e pedindo ao Senhor Jesus e à Nossa Senhora a sua intercessão para que possamos ano que vem, 2021, a gente puder fazer tudo diferente, né? Ir de porta em porta, fazer a nossa oração nas comunidades, que estamos assim sentindo muita necessidade, muita falta, né? Mas também aprendemos tudo, a gente precisa tirar uma lição de vida. Com essa pandemia, também aprendemos a ficar com a nossa família, dar mais atenção à nossa família, mais um olhar voltado para cada um olhar de misericórdia para os nossos familiares, dar mais um apoio, né? Quem tem seus idosos em casa, cuide. E assim vamos trabalhando pelo projeto de Deus na nossa família, nas nossas casas. E confiando na misericórdia do Senhor, que ano que vem, com a fé em Deus, nós vamos trabalhar pelo projeto de Deus nas comunidades rurais, nos nossos setores, com mais alegria, com mais fervor missionário, porque é isso que o Senhor quer, que nós não perdemos o nosso objetivo, que é Jesus Cristo levar a palavra dele para todas as criaturas. Salve Maria! E passa fome. Vem aí, a segunda live beneficente da Paróquia Senhor do Bonfim e Santa Rita de Cássia, em louvor a Deus pelos 3 anos do grupo A Pastoral da Sobriedade, unidos ao Cairóis. Convida a todos para participarem da segunda live beneficente em prol da nossa comunidade. A live acontecerá sábado, dia 21 de novembro, das 18 às 20 horas, transmitida
pelo canal da paróquia. Mas você já pode fazer sua doação na Secretaria da Igreja Matriz. Alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Deus abençoe seu gesto de caridade. Entre nós está e não o conhecemos. Vida e saúde. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. No bloco Vida e Saúde, nesta semana, nós teremos a participação da psicóloga Ana Paula. A esta nossa irmã, que Deus abençoe pela sua disponibilidade e generosidade em participar do nosso programa. Portanto, ao longo desta semana, nos acompanhará a psicóloga Ana Paula. Que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar, e que a mais doce estrela seja tua guia. Olá, ouvintes do programa Paróquia em Missão. Eu sou Ana Paula Guilherme, sou psicóloga clínica, escolar e sou especialista em neuropsicologia. Estarei falando com vocês hoje e no decorrer da semana sobre um tema de grande relevância, que é a ansiedade. Os transtornos de ansiedade são bastante frequentes e incapacitantes. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, hoje no Brasil, há mais de 18 milhões de pessoas que sofrem deste transtorno. O nosso país ganhou o preocupante título de campeão de ansiedade no mais recente relatório da OMS sobre o tema. A ansiedade, ela faz parte da vida de todos nós. E, em certo nível, ela até pode ser considerada saudável, porque é ela que nos ajuda a ter pontualidade nos nossos compromissos, a desempenhar bem uma determinada tarefa, a resolver uma questão que nos preocupa ou a fugir de situações arriscadas, por exemplo. A ansiedade é algo muito próximo da preocupação. E preocupação nada mais é do que um aspecto do medo, né? Um temor, um medo de que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Todos esses componentes, a ansiedade, a preocupação e o medo, eles são necessários para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução. Só que o que não pode ocorrer é um exagero de qualquer um destes. O problema deste estado, dessa emoção, vai acontecer justamente quando ela se torna excessiva, né? Quando as pessoas passam a se preocupar demais. Então, tudo começa a parecer mais perigoso, parecer mais difícil e preocupante, mesmo aquelas coisas que não representam riscos reais. Em alguns momentos, a ansiedade ela torna-se tão intensa e desconfortável que compromete a qualidade de vida do indivíduo. A palavra ansiedade, ela é por vezes utilizada para descrever o nervosismo temporário ou o medo que experimentamos antes e durante algumas experiências de vida desafiadoras ou novas. Por exemplo, como uma entrevista de emprego, um exame médico, a realização de provas de vestibular, né? E também ela pode ser utilizada para descrever tipos mais persistentes de ansiedade, né? Quando já há realmente uma doença instalada, como, por exemplo, as fobias de animais, de insetos, de lugares fechados, ansiedade social, que é aquele medo que a gente tem de falar em público, de ser criticado ou rejeitado pelas pessoas. Transtornos de pânico, que são sentimentos tão intensos de ansiedade que as pessoas percebem-se como se estivessem prestes a morrer. Transtorno de estresse pós-traumático, que são aquelas lembranças repetidas que surgem na nossa cabeça de traumas terríveis que a gente teve, né? Então essas lembranças surgem com alto grau de sofrimento. Preocupações persistentes com relação à nossa saúde, apesar da gente ser considerado saudável pelos médicos. E transtornos de ansiedade generalizada. Mas então, o que causa a ansiedade?
Não se sabe ao certo por que algumas pessoas são mais propensas à ansiedade descontrolada do que outras. Alguns fatores que podem estar envolvidos nisso são a questão genética, ou seja, o histórico familiar de transtornos de ansiedade. Então, se você tem na sua família pessoas que sofrem de ansiedade, a tendência é que você também possa vir a sofrer desse transtorno em algum momento. O ambiente, né? Então, passar por algum evento traumático ou estressante também pode colaborar para que a ansiedade surja. A mentalidade, ou seja, nossos modelos de pensamento, a forma como a gente pensa, né, a forma como a gente estrutura os nossos pensamentos, consequentemente vai determinar se a gente vai ter boas emoções ou emoções desagradáveis, como por exemplo a ansiedade. E algumas doenças físicas também podem ocasionar esse transtorno. Bom, para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício. Que vocês pensassem por 1 minuto sobre a ansiedade de vocês, né? Reflitam um pouco sobre essa ansiedade que vocês sentem, né? E respondam qual é a primeira vez que você se recorda de ter se sentido ansioso. Você se sente ansioso a maior parte do tempo ou apenas de vez em quando? Sua ansiedade é leve, é moderada ou grave? Você se sente ansioso durante o dia, durante todo o dia ou apenas em situações específicas? Quais coisas costumam te deixar ansioso? Refletir sobre essas perguntas é necessário, pois todas as pessoas têm suas formas de se sentir ansiosas, né? E a identificação dos próprios padrões de ansiedade ajuda a focar naquilo que você gostaria ou que você precisaria mudar, né? E buscar ajuda caso seja necessário. Bom, no próximo programa eu estarei falando sobre os sintomas da ansiedade. Não percam. Até lá. Contemplando o mar e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia e a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Jesus é luz, brilhante luz do céu. Jesus é paz, inquieta e doce paz de Deus. Jesus é Deus, quem vê a vida iluminado pela luz. Que é Jesus, não anda em trevas, tropeça menos, também se torna luz. Jesus é luz, brilhante luz do céu. Jesus é paz, inquieta e doce paz de Deus. Jesus é Deus, quem vê a vida
de Jesus, e depois disso eu já não temerei a escuridão. Jesus é minha luz. Jesus é minha luz. Jesus é minha luz. Por isso eu pus a minha luz na luz imensa de Jesus. Por isso eu pus a minha paz Na paz imensa de Jesus, e depois disso eu já não temerei a escuridão. Jesus é minha luz. Jesus é minha luz. Jesus é minha luz. Jesus é minha luz. Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus faz pra todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus faz pra todo o nosso amor. Ó que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso. Meus queridos irmãos e irmãs dizimistas, ao longo desta semana, nós queremos refletir sobre o tema das ofertas. Por que contribuir com mais se já contribuo com o dízimo? Por isso vamos refletir sobre a questão da oferta. Bom, nós sabemos que nas nossas comunidades e toda a nossa paróquia, o dízimo já está implantado e há bastante tempo. E é ótimo que isso aconteça, porque o dízimo é a forma mais justa e mais coerente que nós temos para que, em comunidade, nós possamos sustentar a ação evangelizadora da Igreja. Com a participação de todos os batizados e batizadas, a Igreja, a comunidade, anuncia Jesus Cristo a partir das diversas ações que executa, desde o cuidado com as celebrações até o atendimento com os empobrecidos e a formação de lideranças. E estando o dízimo implantado, por que as ofertas? Porque o dízimo e as ofertas se complementam de tal forma que não há como separar um do outro. Para entender os motivos pelos quais as ofertas são um direito e não apenas um dever dos batizados, nós vamos, ao longo desta semana, meditar sobre este tema e olhar também passagens bíblicas que iluminam esta questão. Mas, para hoje, vamos refletir sobre o que são as ofertas. As ofertas são todas as doações que fazemos à comunidade, além do dízimo. Se ofereço uma mesa para a sala de reuniões, eu estou fazendo uma oferta. Se ofereço um cálice para as celebrações eucarísticas, eu estou fazendo uma oferta. Também é oferta, além de objetos que possam ser doados, a quantia em dinheiro que eu deposito, por exemplo, quando eu estou participando da celebração, quando eu estou entregando alguma oferta espontânea. Quanto à forma de fazer oferta, às vezes em algumas comunidades, sair do banco para ir depositar numa cestinha ou a cestinha passa
entre os participantes, e neste momento da pandemia nós estamos fazendo a oferta fora do horário da celebração, basta depositar no cofre que existe na igreja matriz ou nas demais igrejas. Esta forma ela vai mudando de comunidade para comunidade, de paróquia para paróquia. Mas a oferta é tudo aquilo que eu possa contribuir, seja em dinheiro, seja na doação de alguma coisa que a comunidade esteja precisando, além da minha contribuição com o dízimo. E nós queremos parabenizar os dizimistas aniversariantes desta segunda-feira, dia 16 de novembro. Nilton Moreira do Carmo, de Riacho de Areia, Ilzane Cordeiro de Jesus Oliveira, de Santa Inês, Iraci Silva Santos Barra, da Barriguda, Edinalva Bispo da Costa, das Graças, também do setor Graças, Michele de Souza Oliveira e Manuel Amorim Cortes. Nós queremos parabenizar também os dizimistas aniversariantes de ontem, no domingo, 15 de novembro. Keila Viana Moreno Silva, do Parafuso, Adriana Santos Pereira, de Lajinha, Antônia Pinheiro Santos, de Casuzinha, Lucimária Cordeiro de Souza, do setor Santa Rita, Iva Silva Dias Mendes, do setor Senhor do Bonfim, e José Caetano Rocha, de Lagoa do Morro. A todos os dizimistas aniversariantes de hoje e de ontem, em nome da Pastoral do Dízimo e de toda a nossa paróquia, as nossas felicitações. Que a todos o Senhor abençoe, com saúde e paz. Um feliz aniversário. Da obra Parábolas de Sabedoria, da editora Paulus, a parábola de hoje tem como título Valor da Serenidade. Conta-se que numa pequena cidade do Japão, próxima a Tóquio, vivia um velho samurai dedicado a ensinar a arte zen aos jovens. Segundo ele dizia, o samurai era capaz de vencer qualquer adversário, apesar de sua idade já avançada. Numa ensolarada tarde de primavera, um guerreiro destemido, conhecido por sua falta de escrúpulos,
apareceu na cidade. Sua técnica era simples. Provocava, esperava o adversário fazer o primeiro movimento e, aproveitando seu rápido raciocínio e inteligência para reparar os erros, contra-atacava com velocidade fulminante. Usando esta tática, jamais havia perdido uma luta. Por este motivo, ele desafiou o velho samurai, mesmo sabendo de sua reputação. Queria apenas aumentar sua fama. Todos os estudantes se opuseram à decisão do mestre ao aceitar enfrentar o jovem guerreiro. Mas lá foi o samurai. Todos reunidos na praça central, oponentes um em frente ao outro, o jovem dá início à sua estratégia. Começa a insultar o velho mestre. Gritou, chutou algumas pedras na sua direção, cuspiu, insultou de todos os modos o sábio samurai. A cena se repetiu por horas e o mestre, inabalável, concentrado, imóvel. No final da tarde, já exausto, o jovem guerreiro, vendo que sua técnica não funcionara, desistiu e se retirou. Desapontados com o mestre, que ouviu todos os insultos sem reagir, os alunos perguntaram-lhe: como pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada? O Senhor poderia vencê-lo e não demonstraria covardia. Pacientemente, o mestre respondeu: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, responderam os discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva, os insultos, as energias negativas, disse o sábio. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, esta parábola de hoje nos faz refletir. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma se você não o permitir. A reação que temos diante de uma determinada situação é decisão exclusivamente nossa. Nós temos o poder de decidir se queremos revidar ou suportar. Não é humilhação aguentar calado algum insulto. É sinal de serenidade, de autocontrole, de equilíbrio psicológico. A decisão sobre nossas ações deve ser sempre nossa, não do outro, principalmente quando esse outro espera de nós uma reação negativa. A forma como reagimos diante das dificuldades ou desafios da vida determina se sairemos vitoriosos ou derrotados. Se seguirmos o primeiro impulso, provavelmente seremos derrotados. A reflexão sempre traz resultado melhor que o impulso. Portanto, a parábola de hoje, valor da serenidade. Tudo passa.
se perder.